Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quinta-feira Santa, Féria Quinta in Cena Domini, isto é, quinta-feira da ceia do Senhor. Eis como a liturgia designa o dia de hoje. Este nome nos indica o grande acontecimento que a Santa Igreja comemora, a instituição do sacrifício e sacramento da Eucaristia e do sacramento da ordem. Celebramos, pois, a instituição da Sagrada Eucaristia. Que contraste! De um lado, o Filho de Deus, cheio de ternura, dos mais profundos tesouros de seu amor, um novo penhor incomparável, perene, da sua ternura para conosco. De outro lado, os homens, que escogitam ultrajes, suplícios e morte contra o amável Redentor. Por isso, toda de alegria é o ofício da manhã e de tristeza respira o ofício da tarde. A missa é festiva com os paramentos brancos, canta-se o Glória, durante o qual tocam festivamente os sinos, que depois emudecem até o Glória no Sábado Santo. Poucas passagens há no ano eclesiástico tão impressionantes e comovedoras para o coração católico quanto esta missa, em que se mesclam alegria imensa e profunda tristeza. Importante ressaltar que hoje só é celebrada uma Santa Missa, durante a qual todos os sacerdotes, e assim também todos os católicos, deveriam receber a Sagrada Comunhão da mão do celebrante. O padre consagra, na missa de hoje, 2 hóstias grandes, das quais conserva uma que depois da missa é levada em procissão ao altar da exposição, ornado de flores, de velas, e faz-se a adoração ao Santíssimo Sacramento. Esta hóstia, pois, será consumida pelo celebrante na cerimônia de Sexta-feira Santa. Depois da procissão, não há mais Santíssimo no sacrário. O tabernáculo ficará com a porta aberta em sinal de tristeza. Apaga-se a lâmpada do Santíssimo e faz-se a desnudação dos altares, significando pesar, porque Jesus Cristo se afastou, se retirou. Nas catedrais, os bispos consagram neste dia os santos óleos, o óleo dos enfermos, o santo crisma e o óleo dos catecúmenos. Da união com o santo sacrifício, repetição do sacrifício do Calvário, todos os sacramentos recebem a sua força. Na antiguidade cristã, era feita neste dia a reconciliação dos pecadores, que tinham recebido as cinzas no início da Quaresma e durante este tempo haviam feito penitência. Na missa recebiam, pois, o sacramento da união, a Santa Comunhão. Assim consideramos, pois, os ofícios deste dia santo. O primeiro consta de 4 partes ou compassos. Nós temos, pois, a absolvição dos penitentes, a missa do bispo, onde se consagram os santos óleos, temos a desnudação dos altares e, finalmente, o mandato ou lava-pés. Claro que todas estas cerimônias têm o seu devido lugar, têm a sua parte, não estão todas juntas e não estão todas dentro da missa. Por exemplo, assim era o costume, não é? Na tradição católica, na Igreja Católica, logo que o bispo chegava à igreja, revestia os ornamentos e, de joelhos no meio do coro, recitava os 7 salmos de penitência, alternando com 2 outros padres, com 2 sacerdotes.
Seguiam as orações e responsos em que se pedia para os penitentes o perdão dos pecados, e terminava o prelado com uma oração suplicando a Deus que abrisse as portas do aprisco às ovelhas arrependidas, para que não se perdesse, para que não fosse em vão o sangue divino, e que não sejam vítimas eternas do demônio as almas por tal preço resgatadas. Voltando então voltando-se para a porta, lugar dos penitentes, o pontífice os abençoa, os absolve em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, morto na cruz para livrar-nos do pecado. Esta cerimônia, de tradição muito remota, pois fez parte da Santa Igreja e ainda entre os bispos, padres tradicionais, pois ela é realizada. No tempo de penitência pública, devemos lembrar que os penitentes eram expulsos da igreja. Na quarta-feira de cinzas começavam, pois, a sua penitência. E na grande quinta-feira, a quinta-feira santa, aqueles filhos pródigos madrugavam às portas da igreja com cilício, com cinzas nas suas cabeças. Eram logo introduzidos em cerimônia e apresentados aos ministros sagrados. Se prostravam todos e o bispo lhes fazia uma breve oração. Tomava então a palavra o diácono em nome dos penitentes e sempre prostrados entre lágrimas, ais e gemidos, e representava ao bispo que chegava o tempo de misericórdia, que lembram os mistérios destes santos dias e a promessa de Deus de não querer a morte, senão a vida do pecador arrependido e sincero. E assim que se tratava de livrar mortos por quem deu a vida Cristo nosso Senhor. Satisfeitos com os protestos dos penitentes, o bispo então lhes dirigia uma exortação e pronunciava sobre eles a fórmula da reconciliação. Depois do que tomavam lugar os reconciliados entre os fiéis, ouviam, assistiam à Santa Missa e comungavam com os demais fiéis. Desde muitos séculos é uso entre os cristãos, pois comungarem todos neste dia. Na parte da Santa Missa, nós temos a seguinte oração para o introito. A nós convém gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual está nossa salvação, vida e ressurreição, e pelo qual fomos livres e salvos. Deus tenha piedade de nós, nos abençoe e faça sobre nós resplandecer o vosso rosto e de nós se compadeça. A oração da missa, a oração coleta nos diz assim: Ó Deus, de quem Judas recebeu o castigo de seu pecado e o ladrão a recompensa de sua profissão de fé, concedei-nos o efeito de vossa misericórdia, a fim de que, como nosso Senhor Jesus Cristo, em sua paixão, a um e outro tratou segundo os méritos, assim também, destruída a nossa antiga maldade, nos conceda a graça de sua ressurreição. Ele que, sendo Deus, convosco vive e reina. Amém. Na epístola, nós temos São Paulo nos alertando e nos dizendo, pois com quais disposições nos devemos aproximar do sacramento da Eucaristia. A epístola de São Paulo, a 1 Coríntios 11, 20 e 32. E aí o apóstolo, pois, nos faz este alerta de que devemos estar, pois, preparados para poder receber a nosso Senhor Jesus Cristo. Comentamos ainda nestas cerimônias da Quinta-feira Santa, mais alguns aspectos. Devemos, pois, considerar toda esta grandiosidade deste dia santo.
a grande bondade e humildade do homem-Deus, que assim, ajoelhado, lava e enxuga os pés dos apóstolos. Aqui vem a magnífica cerimônia da bênção também dos santos óleos. Que grandioso para nós católicos sabermos tudo isso. Diante de uma mesa, no meio do santuário, assenta-se o bispo. Diáconos e subdiáconos trazem e colocam na mesa grandes urnas cheias de óleo que serão abençoados, santificados. Óleo santo para o recém-nascido, óleo santo para o moribundo, o enfermo, óleo santo para aquele que se torna ministro de Deus, aquele que a Deus se consagra. Óleo santo para ungir e sagrar os reis na sua coroação. O óleo do santo crisma no batismo e na confirmação. O óleo dos enfermos para a extrema unção. Neste ato, devem assistir ao bispo 12 sacerdotes, todos párocos, se possível, que representam os 12 apóstolos. E assim que acabam as orações sobre os santos óleos, o bispo volta ao altar. Levam a hóstia consagrada para o dia seguinte, debaixo do palio, em grande pompa até a capela dita do túmulo ou sepulcro. É ornado esse túmulo com todo o esmero, e vêm os fiéis visitá-los, adorando o Filho de Deus, imolado por nossa redenção. Assim, estimados irmãos, tudo isso que estamos falando, pois faz parte do que nós chamamos tradição católica. Muitos católicos, muitos de nós, nascidos no modernismo, muitos enganados na seita Vaticano II, pois não temos conhecimento de toda esta maravilha. Devemos lembrar ainda, na Sexta-feira Santa não há missa. O celebrante limita-se a recitar a última parte das orações, mas sem consagração, e consome a hóstia consagrada e guardada na quinta-feira, como já dissemos. Por isso, esta cerimônia é chamada Missa dos Pré-Santificados ou consagrados com antecedência, isso que quer dizer. Abstendo-se do santo sacrifício do altar na Sexta-feira Santa, quis a Igreja, desde o berço, testemunhar o seu luto e fixar-nos os sentidos sobre o sacrifício do Calvário. É figurada a cena da ceia sagrada pelo padre, único a dizer a missa na mesma igreja, dando a comunhão aos demais sacerdotes. Os sinos ficam mudos. Aqui são comparados os discípulos no Salmo 18, a quem o medo tapou a boca na hora da paixão. Depois da missa, desnudam-se os altares, tiram-se as toalhas, os ornatos, as flores, as velas, representando assim a desnudez de Cristo na cruz. Porquanto, em todo o tempo, pois o altar foi figura de Cristo Senhor. Termina o magnífico ofício da Quinta-feira Santa com o lava-pés. Dócil à voz do Divino Mestre, tomou a Igreja ao pé da letra a lição de humildade nos mais humildes serviços. Tal praticaram os primeiros cristãos, não só em memória do que fizera o Salvador, senão também como ato de caridade. Foi costume, pois, universal entre eles, lavar os pés aos hóspedes. Com o passar dos tempos, caiu em desuso estes costumes nas relações sociais. Porém, a Igreja instituiu um rito litúrgico para salvar do esquecimento e, assim, de geração em geração, o ato memorando de Cristo nosso Senhor, pois é celebrado, é repetido. Ordenou que seus principais ministros lavassem os pés aos presbíteros ou aos pobres para ser exercida a humildade ensinada por Cristo
naquele ato de humilhação incompreensível que o julgou São Pedro como tal. E eis como desde muitos séculos, todos os anos, na Quinta-feira Santa, o mundo contempla tudo o que há mais augusto, desde os papas, os bispos, imperadores, reis, rainhas, todos se prostram humildes diante de alguns pobres, diante de alguns homens, para lavar-lhes os pés, beijá-los com respeito e louvarem-se com pisar as pegadas do homem-Deus. Chama-se mandato esta cerimônia do lava-pés, por ocasião da prescrição que fez o Mestre aos discípulos de entre si fazerem o que lhes fizera ele, preceito enunciado na antífona Mandatum Novum do Vobis, que se repete entre os versos do Salmo cantado durante a cerimônia. Essa antífona encerra, todavia, um preceito muito mais importante que o lava-pés, que é o de os discípulos de Cristo Senhor devem se amar, que devem se amar entre si como ele os amou. É um mandato distinto da religião cristã, a que todos nós nos toca. Todos, pois, devemos cumprir este mandato de amar uns aos outros como Cristo nos amou. É a ocasião oportuna, na Quinta-feira Santa, de nos perguntarmos com lealdade, com sinceridade, sem querer nos enganar: amamos os nossos irmãos como Cristo ama a nós? Eu amo a meu próximo como Cristo amou a mim? Como está a minha caridade com o próximo? Assim, pois, estas são as cerimônias da grande Quinta-feira Santa, toda de alegria e de amor. Na parte da tarde, como dissemos, pois na parte da vésperas, aí renova-se a tristeza e o luto. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora nos proteja para celebrarmos dignamente a quinta-feira da Ceia do Senhor. E lembremos de rezar pelos padres, pelas vocações sacerdotais e também em agradecimento pelo grande dom, a grande graça que Nosso Senhor nos concede, que é a Sagrada Comunhão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.